Muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus queridos, hoje a coisa fechou lá na Jovem Pan, hein? Mauro César versus Pilhado. Na verdade, o Mauro César ficou muito pilhado quando o Pilhado chamou o Mauro César de Maurinho e acabou virando confusão. Inclusive, eu coloquei o vídeo lá no canal As Ideias. Nós temos um segundo canal aí, é um canal mais voltado para reacts, que é o canal As Ideias. Se você quiser entrar lá, mano, e dar uma força, tô colocando o link aí, ó, desse vídeo, inclusive, aí na descrição, tá na descrição. Então, assim, cara, eu acho que ele deu uma exagerada, né, o Mauro César. Tudo bem, Neto, mas, pô, o cara não gostou de ser chamado de Maurinho. Beleza, espera chegar o break lá, o intervalo, e depois fala com o Pilhado. Fala assim, ó, Pilhado, seguinte, cara, não gostei desse negócio de me chamar de Maurinho, não. Pô, sou um jornalista sério, tenho aí toda a minha credibilidade, não gosto dessas piadinhas, não entro nisso, gosto de fazer as minhas análises, trazer as minhas opiniões ali com bastante seriedade. Então não curti esse tipo de brincadeira não, mano. Corta isso daí, me chama de Mauro mesmo. Numa boa? Falando numa boa aqui pra você, em virtude da amizade e liberdade que a gente tem um com o outro. E beleza, tava tudo certo. Eu acho que os caras acabaram criando ali, né? O Mauro César acabou criando uma tempestade em copo d'água. Brincadeira é uma parada complicada. Porque às vezes você acha que você tem uma liberdade com a pessoa pra fazer um determinado tipo de brincadeira e a pessoa não gosta. Às vezes a pessoa leva por outro lado, acha que você tá diminuindo, que você tá ridicularizando, que você tá expondo, que você tá fazendo alguma piadinha pra fazer graça com as outras pessoas. Então é muito complicado, tem que ir com cautela. Mas vamos lá então, pessoal, vamos comentar aqui sobre alguns assuntos, bastante coisa interessante pra gente comentar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, no vídeo que eu coloquei na hora do almoço, eu fiz a publi lá do pessoal da Tribo da Sorte. E aí, mano, eu fiz a publi da Tribo da Sorte e coloquei o link no vídeo fixado nos comentários da A2C Promotora. Inclusive, eu até mandei pro Eldevan, né? Que é o proprietário lá da plataforma da Tribo. Falei pra ele, falei assim, nossa, cara, eu fiz aqui, nossa, você não vai acreditar no que eu fiz. Aí ele falou assim, não, moço, fica tranquilo e tudo mais. Então, ó, pra me redimir, agora... Ó, Tribo da Sorte tá passando aí pra vocês, Tribo da Sorte, a plataforma, a apoiadora, incentivadora aqui do nosso canal, não é casa de aposta esportiva, não é plataforma de aposta, é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Então tô colocando o link fixado nos comentários e dessa vez é o link da Tribo da Sorte. Pra quem eventualmente ficou curioso pra saber sobre a tribo e acabou clicando no link do outro parceiro nosso. O cara deve ter ficado assim, né? Nossa, mas peraí, o Neto falou de uma coisa, eu clico aqui, manda pra outra. Que negócio complicado é esse? Então peço desculpas, tá bom? A todo mundo aí e também aos nossos parceiros pela confusão. Pessoal, vamos lá então. Palmeiras fecha 2023 com superávit de 839 milhões. Número muito expressivo e muito importante. Muito impressionante. Neto, mas pô, tem equipes aí, ó, se você pegar o Flamengo, os caras batem 1,2 bi. Ok? Mas o Flamengo, queridos, ele tem o triplo de torcedores quase do Palmeiras. Então os caras eles conseguem puxar uma receita maior na venda de camisa, no público do estádio, se bem que eu acho que o Palmeiras poderia melhorar o seu alavanque comercial para poder melhorar ainda mais a sua renda. Mas eu fico muito contente de ver esses valores do Palmeiras, porque o Palmeiras ele é uma equipe, entre aspas, tá, em número de torcedores menor, só que faz frente hoje a grandes equipes. Grandes equipes. Por exemplo, tem números muito melhores do que o do Corinthians, que tem também quase o triplo de torcedores do Palmeiras. Então a representatividade que o Palmeiras tem hoje, mesmo com número de torcedores menor, era pra ser, cara, uma representatividade do Corinthians, mas é melhor que a do Corinthians. Isso mostra a gestão de qualidade. Isso mostra a gestão financeiramente responsável. E outra notícia, a dívida com a Crefisa foi atualizada. A dívida com a Crefisa, que chegou a ser de 120 milhões de reais, hoje é de 25 milhões de reais. A gente viu ano passado que estava em 42, agora caiu para 25.
Então, muito bom também. Tô muito feliz com todas essas informações, com todo esse balanço, porque eu acho que nós devemos apoiar o bom futebol. Só basta a nossa legislação esportiva mudar alguns critérios e a gente ter mais mecanismos de fair play para evitar com que clubes vão lá e incham a sua folha salarial com dívidas, começam a se endividar, ficam inadimplentes e acaba criando ali um efeito dominó, uma bola de neve em fornecedores, prestadores de serviços e etc. Acredito que o mecanismo de fair play financeiro ele tem que entrar assim como é lá na Europa. Em alguns países da Europa, cara, se o clube ele muitas vezes não comprova que ele tem condição de contratar determinado jogador, ele não contrata nem o jogador. E aqui no Brasil, meu amigo, com o seu CPF você vai lá e contrata o jogador que você quiser e enfia dentro do seu clube. É uma coisa muito louca como que funciona. Depois a gente não entende porque o nosso mercado ele incide tantos juros altos. Por quê? Porque esses juros eles têm que amortecer e eles têm que absorver também toda a inadimplência. Então, por causa dos inadimplentes, a nossa taxa de juros sobe e isso faz todo o movimento da economia. Então, sim, precisamos de mecanismos de fair play financeiro. E parabéns ao Palmeiras aí, parabéns pela gestão do Palmeiras, tá? Que embora muitas vezes nós somos muito críticos a ela, mas financeiramente pelo menos está muito responsável e disso não podemos reclamar. Do teor financeiro não podemos reclamar. Contratação de jogadores e etc. Aí já é outra história, aí já é outro departamento. Beleza? E por falar em futebol, scout, Europa e tudo mais, é o seguinte, cara. O Botafogo, ele não desistiu. O senhor John Textor, ele não desistiu de tentar provar pra si mesmo, ou sei lá pra quem, que teve esquema no Campeonato Brasileiro de 2023. Depois de tentar entrar judicialmente com os pedidos ali de revisão, de tudo mais, com um relatório que eles pagaram para ser feito, onde comprova que teve esquemas ali que favoreceu equipes, e eles tiveram isso recusado, eles tiveram esse pedido de análise recusado, eles vão tentar dessa vez ir ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Mais um movimento ali para fazer com que a teoria deles da conspiração sejam aceita. Olha aí, Botafogo estuda recorrer ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem para que as denúncias sobre manipulação e erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2023 sejam apuradas. O clube não conseguiu ter sucesso pela Justiça Desportiva. Em dezembro, o Botafogo pediu a abertura do inquérito no STJD, mas o presidente do órgão, José Perdiz, arquivou-a. O Alvinegro recorreu ao pleno, sem sucesso, com o relator Mauro Marcelo dizendo na semana passada que John Textor quis manipular o sistema. Olha só, os caras estão falando que o John Textor quer manipular o sistema. E agora, o Botafogo deseja que as denúncias sejam apuradas depois de ter enviado 5 cartas à CBF sem respostas até agora. O clube encomendou um estudo com a empresa Good Game que apontou indícios de manipulação de resultados e benefícios de erros de arbitragem ao campeão Palmeiras. Glorioso também queria que o STJD analisasse o documento, mas também sem sucesso. Então agora, com todos esses insucessos e essa recusa e a não resposta da CBF, os caras querem ir agora em outro órgão para tentar fazer isso. Ou seja, eles estão tentando forçar uma situação que só existe na cabeça deles. E olha só os jogos que eles estão colocando em questão. Colocaram aqui, tá? Os jogos. Palmeiras e Vasco, onde o Palmeiras ganhou de 1-0 contra o Vasco. Eles estão falando que deveria ter sido 1-1. Palmeiras e Flamengo, onde o Palmeiras ganhou de 4-3, lá no primeiro turno. Deveria ter sido 3-3. Botafogo e Flamengo, onde o Flamengo ganhou de 2-1 do Botafogo. Deveria ter sido 1-0 para o Botafogo. Os caras querem de qualquer forma tirar ponto de quem for campeão e subir os pontos dele, para que a matemática no fim das contas dê o título a eles. O John Textor, ele criou uma teoria da cabeça dele, onde ele contratou uma empresa que ele pagou para falar aquilo que ele queria ouvir, e agora ele continua com essa situação que já ficou maçante, que já perdeu a graça.
Acabou, já foi. E outra coisa, Textor, todo mundo viu a queda absurda de rendimento que o Botafogo teve. E eu acho gozado que agora você cita jogos lá do primeiro turno da competição. Só que enquanto o Botafogo estava na liderança e terminou o primeiro turno na liderança, você não disse um pio sobre manipulações esportivas. Interessante, né? Foi o Botafogo cair da liderança que você começou a criar teorias de que teve manipulação. Esse é um discurso que nem a torcida do Botafogo comprou. E eu acho que todo torcedor, independente de qual clube seja, ele merece transparência, ele merece respeito, ele merece sinceridade. E o torcedor do Botafogo não comprou isso. Porque tá escancarado para todo mundo, inclusive joga hoje, Botafogo joga hoje contra o Aurora, está escancarado que o time ele teve uma queda de rendimento, de desempenho, uma queda emocional e os caras não estão conseguindo se reerguer. Não é à toa que é bem provável que vai ficar de fora das semifinais do Carioca. Semifinais essas que vai ter no lugar o Nova Iguaçu. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira, porque todo mundo está enxergando que houve uma queda de desempenho do Botafogo. Sinto lhe dizer, mas na minha opinião isso aqui também não vai pra frente. Beleza? Vamos lá, pessoal, é o seguinte. O Flamengo tem uma expectativa aí, ó, a gente tava falando dos bilhões, de superávit e tudo mais. O Flamengo tem uma expectativa de chegar a 1 bilhão. Aí você fala assim, pô Neto, mas o Flamengo já passou o orçamento de 1 bilhão. Sim, mas eu falo assim, de mais 1 bilhão. E é justamente na categoria de base. Isso porque o vice-presidente da base e do futebol feminino do Flamengo, o Vitor Zanelli, ele falou lá na televisão do Flamengo sobre essa situação. E o GE pegou esse corte dessa matéria e fez ali uma matéria sobre isso, sobre como isso iria acontecer. E ele fala o seguinte aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. A gente sempre bateu recordes. A cada ano consegue algo mais. É o que eu sempre falo aqui. O céu não é o limite. Hoje a nossa base tem um posicionamento relevante no mundo, também em matéria de formação. Todos sabem que temos uma chancela muito boa, tanto que temos vendas maravilhosas. Ao longo desses 5 anos de gestão, vendemos pouco mais de 1 bilhão. Então em 5 anos de gestão, o Flamengo já fez um pouco mais que 1 bilhão de venda de jogadores. E a projeção, se pegarmos o que já temos de atletas aqui e levarmos para os próximos 4 anos, a gente pode chegar a vender mais 1 bilhão. Isso não é algo difícil. O Flamengo acabou se tornando uma grande escola, uma grande escola de revelação de grandes jogadores. O Palmeiras segue essa mesma linha. E eu acho que isso é extremamente importante, porque hoje você vê, por exemplo, algumas equipes se tornando SAF. Hoje você vê, por exemplo, o Gustavo Lima, que comprou um clube para ser SAF. E, mano, a base é uma baita de uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então você entende, nas palavras do vice-presidente, que já tem os jogadores monitorados, que já existem conversas, que já existem ali contratos sendo construídos com valores altos de multa, justamente para chegar nos próximos anos também a mais 1 bilhão em atletas vendidos. E isso vai fazer com que, na década, em 10 anos, o Flamengo ultrapasse os 2 bilhões atleta de base vendidos. É um número muito expressivo. Um número muito impressionante. Obviamente que existe uma parte da torcida que o lado torcedor fala mais forte, e aí ele pergunta, pô, por que não aproveita muitos desses moleques também no futebol profissional? É que às vezes a inserção do menino no futebol profissional por muito tempo pode fazer com que perca o time. Como aconteceu, exemplo clássico aqui, Patrick de Paula no Palmeiras, Wesley no Palmeiras, Renan no Palmeiras. Todos esses meninos eram para ser vendidos muito acima do que realmente foram, mas acabaram ficando muito tempo no time profissional do Palmeiras. Isso fez ali aquela curva, né? O cara fez aquela curva entre a revelação e a queda.
E aí é ruim pro jogador, porque ele fica sem projeção internacional, é ruim pro clube, porque perde um dinheiro ali que tava bem encaminhado, e talvez isso não vai conseguir alavancar o cara novamente pro mercado aí do futebol. Beleza? Coloca nas opiniões aí, gente. Tamo junto, valeu, falou, até mais.